de volta com Saúde para Todos. Você sabe o que é psiquiatria? Qual a atuação de um médico psiquiatra? O que trata o médico psiquiatra? Bom, já que hoje a gente está falando um pouco sobre a questão de comportamento, também sobre a área de psicologia, a gente também vai tratar um pouco sobre a questão da psiquiatria. E para isso, nós convidamos o doutor André, que está aqui com a gente, e vai nos esclarecer então essas dúvidas. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom, doutor, o que é a psiquiatria? A psiquiatria, ela é uma especialidade médica no qual o profissional ele se especializa em tratar transtornos relacionados com a mente. Todo mundo em alguma fase da vida pode ter algum transtorno? Pode. O psiquiatra ele vai tratar de depressão, vai tratar de ansiedade, vai tratar de esquizofrenia, vai tratar do transtorno bipolar, vai tratar de alguns vícios como tabagismo, etilismo. O profissional da área trata também pacientes com transtorno de hiperatividade, com insônia, várias patologias relacionadas com a mente. Agora, houve um tempo, eu pelo menos já muitas vezes ouvi, principalmente quando criança, né? Isso há alguns anos aí, que quando a gente falava vamos ao médico psiquiatra, achava-se que era para tratar de louco. E não é isso, bem isso, né, doutor? Não, de maneira alguma. O psiquiatra ele trata, por exemplo, uma pessoa que está muito ansiosa. Vai procurar um psiquiatra. Uma pessoa que está com dificuldade para dormir, vai procurar o psiquiatra. Um paciente que está com uma tristeza profunda, uma melancolia, uma depressão, vai procurar um psiquiatra, que tem, na realidade, um preconceito ainda grande. Ainda existe, então? Não, lógico que as doenças mentais, os transtornos mentais, eles podem evoluir, dependendo do tipo de patologia, para uma dificuldade do paciente lidar no meio social. Mas, se nós formos observar a grande maioria dos pacientes que procuram o psiquiatra, nós podemos dizer com segurança que é uma minoria de pacientes que tem um transtorno que necessita internamento ou que necessita um afastamento provisório do convívio social. Bom, é para isso que tem o Saúde para Todos, então, para informar justamente as pessoas, às vezes mal informadas, então, dos papéis dos médicos, né? O que tratar o que, enfim. E o psiquiatra, justamente, então, ele no caso, o psiquiatra, qual que é a diferença, doutor? Ele pode receitar o medicamento, no caso, para a pessoa? O psiquiatra, ele é um médico que após ter se formado, ele fez a especialização em psiquiatria. Então, ele vai diagnosticar e tratar, podendo tratar tanto de forma farmacológica como de forma psicoterápica, ou ambos. Agora, doutor, vamos entrar um pouco na questão dos transtornos. Quais os transtornos mais comuns existentes? A gente sabe que existem vários, mas os mais comuns que a gente vê diariamente. Os mais comuns são os transtornos da depressão e os transtornos da ansiedade. Nos transtornos da ansiedade, você tem um transtorno da ansiedade generalizada, você tem as fobias, você tem um transtorno pânico, você tem vários tipos de ansiedades que a gente vai trabalhar dependendo do, por exemplo, transtorno do pânico. É uma ansiedade, um transtorno da ansiedade no qual o paciente ele passa a desenvolver crises de pico de medo, sensação de morte, às vezes o coração dispara, às vezes o paciente sente formigamento, pensa que vai morrer, às vezes vai para o cardiologista porque sente palpitação, porque sente dor no peito, e na realidade é um transtorno psiquiátrico. Quer dizer, pode ser tratado de uma outra forma e às vezes a pessoa não consegue então detectar o que está acontecendo com e ela. A pessoa trata e leva uma vida normal. Muitas vezes o paciente desenvolve, por exemplo, o medo de sair de casa, que a gente chama de agorafobia. Então, às vezes a pessoa fica presa dentro de casa porque tem medo de sair. Às vezes as pessoas desenvolvem o medo de falar em público, medo de comer em público, medo às vezes de assinar um cheque em público. E às vezes fica
por preconceito, impede a pessoa, o preconceito impede a pessoa de se tratar e levar uma vida normal. Pacientes, por exemplo, que têm depressão unipolar, por exemplo, quantas pessoas não se separam, quantas pessoas não tendo suicídio por desinformação que pode tratar e levar uma vida saudável? Uhum. Agora, o senhor tocou na questão da ansiedade, que é um dos problemas mais comuns. É aquele tipo de ansiedade, por exemplo, que a pessoa quer muito uma coisa. Também ela pode desenvolver algum transtorno por conta disso, doutor? Por exemplo, ela quer fazer muito uma prova, ou ela quer algo, comprar algo, ou ela quer vender algo assim com muita pressa e acaba desenvolvendo uma certa ansiedade para que aquilo aconteça. Pode se transformar isso em um transtorno? Olha, a ansiedade, ela pode ser fisiológica ou ela pode ser patológica. A ansiedade fisiológica é quando nós estamos diante de algo que para a gente é algo inusitado, muito esperado, pode dar uma ansiedade que é normal. Agora, quando essa ansiedade extrapola a normalidade e o indivíduo provoca ter sofrimentos e impedimento social, aí passa a ser patológico. Desenvolve até uma depressão por conta disso, porque aquilo não acontece nunca. Às vezes a pessoa fica tão... Ansiedade e depressão são duas coisas diferentes. Mas ela pode chegar a ser depressiva por conta de uma ansiedade? Não, são duas coisas diferentes. Ou eu posso ter ansiedade, eu posso ter depressão, ou eu posso ter os dois. Mas a ansiedade não é depressão. São dois transtornos diferentes. Tá, e portanto uma observação então para as pessoas que têm esse tipo de E sintoma. A própria depressão ela também se divide em unipolar e bipolar. Agora, justamente, a questão do bipolar. O que é uma pessoa bipolar, doutor? O próprio nome já diz. Ela funciona em duas polaridades. Ora, ela está extremamente alegre, eufórica, ora está extremamente deprimida. Ora, ela se sente extremamente capaz, se sente com muita energia, pensamento rápido. Tem hora que está extremamente triste, depressiva, sentimento de desvalia, autoestima baixa. Então ela cicla nesses dois polos, ora muito tristeza, ora muita alegria. Mas isso pode acontecer num dia, no mesmo dia, por exemplo, dela acordar de uma forma e à tarde ela estar de outra? Existe vários tipos de transtornos bipolares. Você tem um indivíduo que faz isso no mesmo dia e você tem indivíduos que, por exemplo, passam 5, 7 dias eufóricos e às vezes 20, 30, 60 dias com depressão. Então, cada tipo de, vamos dizer assim, de ciclagem é uma classificação diferente do transtorno bipolar. O bipolar, ele tem consciência de que ele tem essa alteração de humor? Muitas vezes nós gostamos de negar aquilo que nós temos justamente pelo próprio preconceito. Mas as pessoas que convivem com a pessoa começam a identificar porque a hora a pessoa está extremamente alegre, a hora está extremamente triste e as pessoas percebem essa grande variação do humor que não é uma coisa normal. Então, geralmente, as pessoas chegam e falam: hoje você está muito feliz, por que você estava tão feliz, hoje você está tão triste, não fala com ninguém? Então, no convívio, as pessoas terminam identificando isso daí. Agora, elas podem confundir também com essa questão da genialidade, por exemplo. Às vezes a pessoa tem um gênio forte, às vezes ela está mais tranquila, uma hora, de repente, explode. Pode. Não significa que ela seja bipolar. O transtorno bipolar, inclusive, é uma doença, é um transtorno de difícil diagnóstico. Muitas vezes, as pessoas passam vários anos passando por médico até fazer o diagnóstico de transtorno bipolar. Muitas vezes, a depressão bipolar é diagnosticada e tratada de forma equivocada como transtorno depressivo unipolar. Às vezes, por exemplo, um paciente de transtorno bipolar, numa crise de mania, pode ser confundido, por exemplo, com um paciente esquizofrênico. Então, são transtornos que não é fácil o diagnóstico. Os extremos é sempre fácil, né? Porque fica bem caracterizado, mas nós nem sempre pegamos extremos, então às vezes é muito difícil fazer o diagnóstico, não é fácil. A importância então das pessoas de repente se observam que alguém da família está tendo uma espécie de oscilação aí nesse humor, é importante então procurar ajuda profissional. Muito importante, muito importante. Até porque o que pode acontecer para uma pessoa que tem esse transtorno e não tratar, por exemplo? Olha, o transtorno bipolar pode levar, por exemplo, ao suicídio. Assim como a depressão também. Como a depressão também.
O transtorno bipolar, por exemplo, ele pode, se o paciente entra numa fase de mania, pode, por exemplo, levar a alucinação, levar a delírio, levar a agressividade. Bom, doutor, sobre alguns transtornos, a gente tem uma reportagem para ver.